Do Nada, episódio de número 30, Olha aí, trintão. Pode 3.0. crer. 3.0, então a Cleo ela tinha feito ela tinha feito 3 perguntas aqui. A gente falou sobre se nós seríamos robôs, né? A gente falou isso no episódio Roboticamente Besta. E a segunda pergunta dela foi ainda baseada, né, a gente tá de alguma forma agora, em vez de estar no do nada, a gente tá no do Elon. A gente não é mais do Pode nada, o crer, mundo não surge conheço. mais do nada, ele surge do Elon. Duelo. Que agora a gente saiu do Elon, a gente tá, como que fala, hospedado, que, né, que nem que esse termo da internet, né, que você hospeda seu site em algum lugar. Sim. A nossa consciência agora ela não é mais uma consciência livre, ela está albergada em uma entrevista. Olha assim, né, nessa multidimensão, agora a gente depende do Elon Musk para Duelo. sobreviver. Então, por favor, se alguém puder mandar água ou mingau pra gente, porque agora a gente tá morando por temporariamente. É interessante isso, cara. É um tema pra gente conversar depois, mas que às vezes a gente cria um argumento e a gente começa a viver dentro desse argumento, né? E essa noção, né, do tempo, a gente fica preso a esse passado, vamos dizer, se a gente não tem noção de que isso é uma escolha, né? A gente fica preso dentro dessa realidade. Então, se você for, por exemplo, dentro, sei lá, de uma religião, daí tá todo mundo discutindo, mas a gente, não sei o que, a maçã da Eva, tipo, e ficou todo mundo preso nessa ideia, nesse conceito. Aham, E não esquece aham. que, tipo, vamos começar do zero, vamos tirar esse casal daí. É. Vamos colocar uma melancia, né? Vamos. Uma Vou coisa. tirar outra. Vamos botar uma churrascaria, outro lugar. É, Mas enfim. A outra pergunta é. Outra coisa só que eu. antes de, só pra te interromper rapidinho, realmente esse negócio que você falou é uma coisa que a gente. O tempo tem essa coisa de a gente definitivamente para no tempo para viver as distrações. E Elon Musk está sendo uma distração para esse grupo, para esse programa, eu só queria dizer, tá? Fica alerta aí, mas tudo bem, volta pra Cleo. Não, agora voltando pro que você falou. Não, é que é interessante, assim. Todo esse tipo. Tudo que a gente vive é uma oportunidade pra gente tomar uma consciência. Então, é uma Sim. experiência. A experiência é uma oportunidade pra gente tomar consciência. Então, por exemplo, o Elon é uma experiência, a entrevista dele é uma experiência que é um pretexto que a gente pode conscientemente tomar pra abrir um assunto. Só que a gente não é essa entrevista do Elon, entende? Só que, claro que nesse caso é muito fácil de ver isso, porque é uma entrevista. Agora, imagina isso pra todas as coisas da sua vida, entendeu? Sem Pro próprio dúvida. conceito de você, você, eu digo, o próprio conceito do eu que eu coloco como, o Guilherme, essa identidade, daí a gente acredita. Na entrevista a gente sabe que é só um pretexto, que é uma experiência, só que para as outras coisas não. Então, voltando agora, né, se não for abrir, parece aquelas réplicas. Não, só um momento, senador. Agora eu gostaria de ter a minha réplica. Vossa Excelência, os caras Vossa dizem Vossa Excelência, se Excelência esquece. com energia de É, chamando um outro de filha da puta, né? Tipo, os é, caras, Vossa Excelência tá errado, seu filho da puta. Os caras é, querem dizer filha da puta, mas dizem Vossa Excelência por uma questão de respeito. é. Impressionante. Então, daí ela fala, outra coisa que eu gostei foi que Elon, obrigado Elon Musk, foi que ele quer inventar algo que traga para as pessoas joy, né, diversão. Você já percebeu que a humanidade quer se divertir? Ah, Eu acho que a diversão é importantíssima, cara. A diversão, na verdade, a diversão ela tá diretamente ligada ao amor, mas no sentido de prazer. A gente procura prazer, o prazer faz parte de todo esse quebra-cabeça que, que se contrapõe ao medo, à raiva, às perdas, né? E aí quando a gente começa a entender que realmente existe essa coisa da necessidade de ter joy, né? Diversão,
É importante que a gente saiba também que não só essa diversão é protagonista de toda uma vida, né? Porque, porra, tem tristeza aí no meio, eu fico lembrando daquele filme Divertidamente, em inglês é Inside Out o nome. E fica claro que assim a diversão, a figura da diversão fica querendo controlar toda a situação porque não pode ficar triste, porque não pode. Mas a tristeza tem um papel importantíssimo, né, para que a gente consiga olhar um pouco mais para dentro de si e mesclar todos os outros sentimentos para que a gente tome uma melhor direção, uma melhor decisão a respeito de certas coisas e certas pessoas e consequentemente certos sistemas, certas células, certos tecidos, seja lá o que for, né? Partidos políticos, família, grupos de estudo, seja lá o que for, né? Então, é muito importante ter essa mesclagem, ter essa consciência de que sim, a gente precisa de diversão. O que eu tomo aqui de novo, voltando nesse conceito de experiência e consciência. Então a diversão, ela faz parte desse aspecto, ela está dentro dessa experiência. Na verdade, assim, a diversão, ela é o que está atraindo a gente a viver uma experiência. Porque se a gente for ver no fundo, essa pulsão de prazer e desprazer, que é o que está orientando a gente a buscar, né? A gente está configurado para tentar buscar prazer nas experiências e evitar o desprazer. Agora, se a diversão é o conceito fundante da nossa sociedade, e meio que né? Porque parece que assim, o objetivo é ser feliz. Então, se a gente está preso a esse conceito, então a gente acaba sendo escravo dessa diversão. Então, se você vive para se divertir, tudo que você quer evitar é sofrer. Então, daí, no fundo, a sua vida vai ser você está sempre sofrendo e sendo feliz, sofrendo, sendo feliz. No fundo, tudo que não te fazer feliz vai te fazer sofrer. Então, meio que você se perdeu nessa experiência e esqueceu que isso que tá ali para te divertir, na verdade, no fundo tem um propósito, tem uma consciência. De evolução, né? Eu penso assim, de evolução, sim, essa coisa sim, de... mas assim, diversão. Vamos analisar essa palavra. O que quer dizer? Esse é como se fosse um desvio de uma versão. Então você tem uma versão e você joga uma diversão. É um desvio. É um desvio de finalidade. Se fosse quebrar essa palavra, agora, na raiz também. Vai lá. Eu também quebraria ela como dividir, e um verso grande de versão. Mas pode ser. Porque assim, coisa diverte. Que separe. Diverte. Verte como verter. Certo? Então você diverte. Você tem uma versão e você diverte. Então você tem um universo e daí você tem um diverso. Um diverso. É um outro. Mas que como eu posso falar? Que agora esse vamos ouvir o caminhão que agora. Então, por exemplo, esse caminhão, ele é uma diversão. Então a gente tá falando de um assunto, né? E aparece uma interferência. Então essa interferência, ela tá servindo para ou me tirar do meu foco, ou ela vai servir de exemplo para eu conseguir voltar ao ponto que eu tava. Que foi o que eu fiz agora. Então, ela podia ela me desestabilizou primeiro e depois eu usei ela como exemplo para explicar o que eu tô explicando. Entende? Então, tudo que a gente faz é uma forma de comunicação. Então, tudo também vai ser uma forma de interferência até o momento em que essa interferência não vier a ser uma ponte. Porque assim, por mais idiota que seja a coisa, por mais distorcida que seja a coisa, ela tem um propósito. Agora, a diversão, como própria finalidade de se divertir, ela não vai ter finalidade nenhuma.
Porque você sempre tem que conseguir voltar a um ponto, senão, entendeu? Pra que serviu essa diversão? Então essa diversão tem que ser um pretexto. Para uma mudança, se diz? Para um novo rumo? Para uma consciência. Sim, entendi. Então, para uma melhor que versão assim, disso. quando acontecer alguma coisa nova, primeiramente a gente não vai saber o que é isso, porque a gente nunca viveu. Então a gente vai ter que viver isso. Agora, depois que eu viver isso, eu de alguma forma eu vou aprender uma coisa a mais que essa experiência me trouxe. Se não, então é que eu não entendi para que eu vivi isso. Então, e daí a questão que tem vamos dizer, da manipulação, sei lá, é que a nossa mídia, ela trabalha aquilo que a ressonância límbica. Então, você cria um conteúdo que você consiga divertir as pessoas, porque daí elas não vão estar prestando atenção. Elas vão estar focadas na diversão. Então, Então, eu me você quer dizer que a diversão ela tem que ter um propósito de consciência, é isso? A diversão tem um propósito, independente de eu querer ou não. Agora, vai ter um momento que eu vou estar inconsciente e eu vou viver essa diversão. Mas vai ter um momento que eu vou ter que me despertar de que isso era uma distração. E vou ter que voltar. Agora, quanto tempo eu vou ficar imerso nessa distorção, nessa diversão, vai depender de cada evento e de cada pessoa, entende? Então, agora, quando a gente começa a falar, por exemplo, assim, esse viver no presente, se você está, tipo, vivendo no presente, e claro que isso é uma coisa intermitente, porque você tá e não tá, né? Você tá e você perde, você tá e perde. Mas se você realmente está mais vivendo nesse presente, então você está a todo tempo aceitando até a diversão. Porque ele fala, não, eu não vou me divertir. Então, tá, isso já é uma diversão, de certo modo, assim, você já está fugindo dessa versão. Porque se acontece alguma coisa, você vai viver isso. Agora você pode viver isso tendo presente de que isso é uma diversão. Entende? Agora o que acontece é que a diversão, né, por exemplo, essa coisa do Brasil, o país do carnaval, né? Eu tô falando como frase feita mesmo, né? Como frase feita mesmo. O Brasil é o país do carnaval. Certo? Tipo, a gente sabe a gente que fica a gente fica totalmente preso a essa ideia. A gente, isso, mas enquanto nação. Isso, mas a gente fica tomado por uma fantasia, vamos dizer. Sim, quando fala de preso a essa ideia, é justamente de a gente a gente fica ali no modo inconsciente, coletivamente falando, a gente fica no modo inconsciente, vivendo um presente que, na verdade, distrai a gente enquanto alguma outra força administrativa mexe uns pauzinhos no próprio cenário, assim. O que eu acho interessante a gente ver é que a nossa capacidade para diversão, ela é proporcional à nossa capacidade de concentração também. Então, onde tem muita interferência, porque tem também um potencial muito grande de conexão. Sim. Então, se a gente é um país tão distorcido, é o carnaval, é o futebol, entende? Por quê? Porque a gente também tem um potencial de, quando a gente está ligado, de ter uma grande capacidade de consciência. Então é interessante a gente perceber isso, porque daí a gente pode começar a olhar para as nossas interferências não como um problema, mas como um possível recurso. Tá, aqui tem muita interferência, né? Tem muito conflito, então como que isso é uma oportunidade para mim? Daí isso vai ser um desenvolvimento, tá? É uma pergunta que a gente faz e daí a gente começa a observar de como isso tem um outro lado também. Então, de que forma isso é um recurso pra gente? É isso que você falou, de repente, encarar tanto essa ideia de diversão, ou a diversão em si, não somente a ideia, tão bem quanto o sofrimento, como, sim, uma oportunidade.
mas uma oportunidade, às vezes, de se desligar daquilo que pesa sobre a nossa consciência, ou daquilo que de alguma forma deixa a gente exausto, porque a diversão tem esse papel também de equilibrar o que está exaustivo para a gente em algum momento. E, e aí se distrair um pouco do sofrimento para que as coisas fiquem leves, sabendo que certos sofrimentos são um redirecionamento ao foco daquilo que você, para onde você quer seguir, né? Seja para o caminho da evolução, seja para a sua melhor versão, seja para o processo dessa consciência, seja lá o que for que você queira ser da sua melhor versão lá na frente. Para mim, é muito importante ter esse segmento de entendimento de que a vida não é só... Eu não busco a felicidade mais, hoje em dia, né? Eu busco o entendimento das coisas que estão acontecendo no meu presente, o que que isso quer me dizer, o que que é que eu tenho que aprender com isso. Tem um cara que eu respeito algumas ideias dele. Caramba, esqueci o nome do cara agora. Mas ele diz assim: o elemento mais forte é a flexibilidade, né? E José Roberto, ele fala isso. Eu não sei se é ele que fala, mas eu ouvi isso da boca dele, né? O elemento mais forte é o flexível. É aquilo onde você não encara o sofrimento como uma punição ou alguma coisa, e você também não encara simplesmente essa coisa do divertimento como uma mera distração. É uma coisa que aconteceu, o caminhão chegou no meio da conversa, você, tipo, de alguma forma distorce a realidade a seu favor. Mais ou menos isso, assim, na prática. Uhum. Eu acho assim, enquanto a gente olhar, perceber a diversão como um bálsamo, como um alívio para o sofrimento, então é porque de alguma forma a gente ainda está acreditando no sofrimento. Então quer dizer que ele ainda está tendo uma... Eu não chamaria de bálsamo, eu diria que é algo que faz parte de toda uma figura, de todo um quebra-cabeça, de todo um equilíbrio, que faz com que você altere isso, né? Bom, hoje esse é o meu ponto de vista em relação ao que sim, eu tô tentando abrir mais... não, perfeito, eu entendo isso. Tipo, eu acho que a maioria das pessoas, elas não... generalizando, né? Porque assim, eu tô falando da minha opinião, obviamente. Mas daí eu tento falar da minha opinião de como eu percebo o mundo que a gente vive, né? Então, e quando a gente... Porque a pergunta saiu da criação de diversão, por exemplo. Então, a pessoa que ela tá criando diversão, pra que ela tá fazendo isso? Você entende? Sim. Então, a minha resposta geral seria porque ela pretende que as pessoas continuem dormindo. Entende? Tipo, com o propósito dela. Por exemplo, assim, o foco o propósito de eu fazer esse podcast não é pra divertir ninguém. Sim. Entende? Qual o propósito afinal? Já que isso me diverte, qual é o propósito afinal? Eu tô dizendo assim, e não quer dizer que não possa divertir. Eu tô falando, se eu quisesse fazer uma... Isso aqui não dificilmente vai divertir alguém. Começa daí. Eu acho... Você entende? Se a gente fosse fazer uma coisa pra divertir... Tem várias mil coisas que divertem uma pessoa. Então, assim... A diversão... Existem mil maneiras de preparar nesse tom. A diversão nesse contexto aí do Elon, por exemplo, é de sedar as pessoas. Então eu quero fazer uma coisa que 1 bilhão de pessoas gostem. Bom, você não vai criar uma ferramenta de consciência. Não vai ser isso.
eu vou falar sobre um podcast que fala sobre consciência e propósito para divertir 2 bilhões de pessoas. Não, não vai. Cara, é Entende? possível. É possível. A Não, gente só sim. tem que achar a chave, o Aham. caminho, né, Não, você entende dessa o que eu tô falando. frequência. Claro, claro, Vamos claro. falar de Mas a prático. realidade, a A realidade. realidade é, A a reali... realidade é que a galera prefere uma Isso. Anitta, Então, alguma coisa assim. por exemplo, eu tô me divertindo. A verdade é que eu tô me divertindo, super me divertindo aqui. Eu faço isso com o maior entusiasmo. Mas eu Super não, divertimento. mas eu não tô, tipo, eu não tô contando que ninguém vai se divertir com isso. Esse é o meu A tua pegada, essa é a tua pressuposto pegada. básico, entende? Aham. Agora, aí que tá o louco. Porque quem se interessar por isso vai estar se divertindo, eu acho. Entende? É, Só que eu não entrei não é essa a proposta, sim, entende? entendi. Entendi. Agora, não sei se a gente respondeu aí. Acho que sim, Espero né? que sim. Espero que sim. É, Se não respondeu, manda de novo, mais claramente. De repente, né, vai que tem um outro insight aí. A gente tá por aqui. é isso. Então, até uma próxima. Até mais. Acabamos de sopetão. Abraço.